Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Esse é o SOS EBD, o seu canal de resumo da Escola Bíblica Dominical. Hoje estaremos estudando a lição de número 2, o livro de Ruth. Estamos um pouco atrasados no cronograma porque tive um problema com o meu telemóvel, com o meu celular, e por isso eu não consegui gravar o resumo da segunda lição a tempo, ok? Mas estarei aqui gravando para deixar salvo na plataforma, no nosso canal, no YouTube, tá bem? Você que estará aí chegando pela primeira vez, você pode curtir, comentar, compartilhar e nos seguir. Nos segue aí para que mais pessoas possam ter acesso a esses vídeos, ao conteúdo que nós gravamos, ok? Texto áureo. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1. A nossa verdade prática diz assim: servir a Deus não nos isenta de crises, em qualquer circunstância. O segredo é permanecer fiel, confiando na providência divina. Então, esta família, a família de Elimeleque, quando sai a peregrinar, eles vão viver ali toda uma situação, toda uma crise existencial ali. Essa narrativa não é uma figura, uma parábola, algo que não aconteceu de fato. É uma família vivendo em um cenário de muitos acontecimentos, né? Mas a gente vai aprender com o livro de Ruth, na vida dessas pessoas, que Deus ele faz coisas extraordinárias, Deus faz coisas poderosas, Deus está no controle em meio a tempos difíceis, em tempos de crises, em tempos de dificuldade, de desespero. Deus ele continua no controle de todas as coisas. Sabemos que a nossa mente humana, a nossa fragilidade humana muitas vezes nos impele a fazer como Orfa fez, né? Querer voltar para trás, desistir, desanimar, mas quando Deus ele nos agracia, como ele agraciou a vida de Ruth, a gente persiste e vive o sobrenatural de Deus, tá bem? Introdução. O livro de Ruth se destaca não apenas por sua beleza literária, mas principalmente pela profundidade espiritual de sua mensagem. Fonte de inspiração para judeus e cristãos ao longo dos séculos, o livro narra uma história de amizade, amor e redenção. Uma extraordinária demonstração de como o Todo-Poderoso trabalha em meio às crises para cumprir seus desígnios eternos. Então nós vamos ver nos acontecimentos na vida dessas pessoas como Deus ele trabalha, como Deus agiu, como Deus fez de forma poderosa, extraordinária, para cumprir os seus desígnios. E também, outro sim, também nós vemos e veremos nesse livro, no livro de Ruth, que Deus ele é o Deus do resgate. Deus ele é o Deus que traz o resgate para a vida daquele que está desamparado, para a vida daquele que está perdido. Deus tem os seus meios de nos resgatar. Eu tenho certeza que, tal como eu, você também tem uma história, você também tem uma trajetória, você também tem a sua experiência de como Deus te resgatou,
como foi o caminho, o trajeto, como foi a sua história, tá bem? Nesse momento aqui, talvez você pode, aí na sua classe, tem um mosquitinho aqui me perturbando, talvez aí você pode abrir um espaçozinho e deixar alguém, dar um breve relato, você mesmo, dá um breve relato aí de como foi que Deus trabalhou para que você fosse resgatado, ok? O ponto 1 diz assim, nós vamos ver aqui sobre a organização do livro. Eu não vou me ater muito nessa parte aqui, por ser uma parte mais técnica, mas o livro de Ruth ele está inserido no Antigo Testamento, o tempo dele ali, autoria, vamos direto aqui para autoria e data, porque na Bíblia, só o ponto 2 que eu vou ler aqui, na Bíblia cristã, enquanto a Bíblia hebraica está dividida em 3 seções, Pentateuco, Profetas e Escritos, o Antigo Testamento da Bíblia cristã é composto de 4, Pentateuco, poéticos, históricos e proféticos. O livro de Ruth ele está entre os livros históricos, porque ele acontece naquela transição do livro dos juízes, né, do tempo dos juízes para o tempo dos reis. Então é ali, nesse intervalo de tempo ali, que acontece a narrativa do livro de Ruth. É identificado por sua extraordinária beleza poética, mas é classificado como um livro histórico para nós que temos aí a Bíblia no modelo da Bíblia cristã, ok? Antigo e Novo Testamento. A obra é organizada em 4 capítulos, somando 85 versículos. É um livro que traz, assim, um livro bem objetivo. O livro de Ruth é um livro bem objetivo. Ele narra a partida dessa família, ele narra os acontecimentos, não com muitos detalhes, né? Por exemplo, a causa da morte de Elimeleque, a causa da morte dos filhos. Essas narrativas assim, a Bíblia não trouxe esses pormenores. Porém, a Bíblia diz que morreram, né? Morreram o esposo de Noemi e seus filhos. E dali em diante, Ofra, ela sai, né, do contexto ali. A Ofra ela sai, deixa de caminhar com Noemi e a história bíblica segue a narrativa com Noemi e Ruth sendo ali protagonistas, né, as principais, também junto com Boaz, o parente, né, o resgatador, o remidor, e a Bíblia segue ali nesse contexto, ok? Autoria e data. Há uma diversidade de opiniões entre os eruditos acerca da autoria e data do livro de Ruth. Samuel é o autor mais provável. O Talmud, obra milenar de regulamentos e tradições judaica, atribui a ele a autoria. A forma como o autor se refere a Jessé e Davi parece indicar contemporaneidade e familiaridade com os personagens, o que também aponta para Samuel. Então, a gente tem os acontecimentos entre esse período dos juízes e os reis, e é um período onde Samuel ele tem um destaque, né, nesse período também. No final do período dos juízes para o início do tempo dos reis, Samuel é o período do ministério de Samuel. Além disso, outras características, né, gerais da obra indicam uma atmosfera própria do início do período da monarquia. Acabei de dizer, ok? Vamos aqui agora ao tópico 2. O contexto histórico. O que estava acontecendo? Essa transição, né, final do tempo dos juízes para início da monarquia,
O que Israel estava vivendo, o que os hebreus, o que o povo hebreu estava arrumando, como estava a vida espiritual deles, como estava as diretrizes, as manifestações de Deus, né? A gente sabe que o tempo dos juízes, durante todo o tempo dos juízes, foi um tempo muito difícil na vida do povo hebreu por causa da apostasia, né? Apostasia espiritual que foi muito, muito grande mesmo. Esse tempo foi marcado por uma grande anarquia e uma profunda apostasia e infidelidade do povo hebreu. Uma frase que identifica bem aquela época sombria é: cada qual ou cada um fazia o que parecia direito aos seus olhos. Sem uma sábia direção, o povo perece. É o que diz em Provérbios capítulo 11, versículo 14. Então o povo estava o quê? Sem direcionamento espiritual, sem uma liderança eficaz, sem uma referência espiritual. Aqui nós estamos falando de um tempo após a morte da geração de Josué, aquela geração que foi ensinada, liderada por Moisés. Então, assim, de Moisés até essa geração, são 2 gerações, né? A geração de Moisés, 3 gerações, melhor dizendo, a geração de Moisés, a geração de Josué, que em questão de idade, talvez não seja muito diferente da geração de Moisés, mas porém, aqui nós estamos falando de tempo de liderança. Nós tivemos o tempo da liderança de Moisés, tivemos o tempo da liderança de Josué, e agora o povo está sem uma liderança eficaz, sem uma referência espiritual, e cada um fazendo o que bem lhe parece, né? O que bem parecia ser correto aos seus próprios olhos. O que a gente pode aplicar desse contexto histórico que o livro de Ruth narra? Onde acontece, onde ele desabrocha, o seu enredo acontece. É que toda vez que o homem tentar fazer o que bem parece aos seus olhos, ou aquilo que ele decide ser o certo de si mesmo, do seu coração, do seu entendimento, o fim será este: uma terrível anarquia ou acompanhada da apostasia. Toda vez que o homem deixa Deus de fora, tira o controle das mãos de Deus. Não que o homem consiga tirar Deus do controle, mas o homem se opõe, melhor dizendo, ao controle de Deus. O homem, toda vez que o homem se levanta contra, ou negligencia, ou desdenha, toda vez que o homem rejeita o controle de Deus, a direção de Deus, o fim é trágico. O fim é anarquia e apostasia e um declínio espiritual muito grande, porque o coração do homem é mau, o coração do homem ele é perverso, o coração do homem ele é inclinado para o pecado, ok? Um tempo marcado pelo quê? Pelo secularismo e o hedonismo, né? Secularismo, hedonismo e a idolatria. Secularismo fala de quê? O povo está vivendo em conformidade àquele tempo, aquele lugar, aquela cultura, aquelas práticas que as pessoas à sua volta, aquele povo que restou ali dos pagãos, aquela mescla do povo, o povo estava vivendo de acordo com os costumes daquele lugar. Aquela cultura, né, monoteísta, aquela cultura onde
se observava os mandamentos do Senhor, a lei de Deus, já havia sido abandonada. Já havia sido abandonada. Por quê? Porque o secularismo, ou seja, tudo que está naquele momento, a onda do momento, né? O curso do momento, as tendências do momento, as religiões predominantes, tudo ali, de certa forma, passou a ser a prática dos hebreus, a prática dos israelitas. E isso levou o povo o quê? A um profundo hedonismo, que é um estilo de vida onde o prazer, as coisas dessa vida, as coisas carnais, né, as vontades, os desejos carnais são prioridade. Hedonismo é isso, é o prazer a todo preço, é quando a pessoa coloca os seus prazeres, os seus desejos, as suas vontades acima dos princípios e dos mandamentos divinos, acima da palavra de Deus, dos ensinamentos que outrora eles haviam recebido. Então, aquele povo passa a viver conforme aquele século, praticando o hedonismo e afundados na idolatria, né? Na idolatria. Aquilo levou eles ao quê? A um declínio muito, né? Muito profundo, um declínio espiritual muito profundo. O nível de imoralidade e idolatria nesse tempo atinge um ápice, atinge o seu nível mais terrível após a saída desse povo do Egito. Foi o primeiro, a primeira, vamos dizer assim, a primeira onda de imoralidade e apostasia acompanhado de idolatria que aquele povo que saiu do Egito viveu com tanta profundidade. A falta de uma liderança espiritual madura e temente a Deus causa prejuízos incalculáveis ao povo. É bem verdade que aqui o povo estava sem um direcionamento, estava sem uma liderança, né? Estava sem aquela pessoa que Deus tinha ali um contato muito próximo, né? Direto, com outrora ele teve com Moisés, outrora ele teve com Josué. Então isso não estava, o cenário não era o mesmo, mas todavia o povo também vivia de forma baderneira. O povo abraçou a anarquia, abraçou a apostasia, a imoralidade e a idolatria como estilo de vida. Como consequência, o povo veio a ser oprimido, né? É o nosso próximo ponto aqui: opressão, clamor e livramento. Toda vez que o povo vira as costas para Deus, toda vez que o povo de Deus virar as costas para Deus, toda vez que o povo de Deus negligenciar o comando de Deus, toda vez que nós tentarmos fugir daquilo que Deus estabeleceu para nós, a opressão inimiga virá. A opressão inimiga, os inimigos ganharão espaço. O inimigo ele vai ganhar terreno, ele vai ganhar força. Por quê? Nós seremos como uma cidade desprotegida. Por quê? Porque Deus não habita onde tem imoralidade. Deus não habita onde tem idolatria. Deus não habita onde a nossa carne é quem governa. Deus não habita onde o pecado é o estilo de vida da pessoa. Deus não habita nesse lugar. Então, se Deus não está, se Deus não habita, o inimigo acha um terreno fértil, um campo desprotegido, e ele entra e arrasa. Ok? A apostasia tornou Israel presa fácil de seus inimigos, que atacavam e saqueavam suas cidades e terras.
e mantinha o povo sob domínio opressor por longos períodos. Então veja bem, às vezes a pessoa não entende, às vezes a pessoa não compreende como que o inimigo pôde fazer, como que o inimigo conseguiu devastar tanto assim, oprimir tanto assim, ou a sua vida ou todo um povo, né? Quando a gente olha aqui num contexto, a gente está vendo uma nação inteira, mas isso acontece também na nossa vida individual. O que acontece é que quando Deus não está presente, somos presa fácil. E aí o inimigo ele entra e devasta, o inimigo ele entra e destrói, o inimigo ele entra e derruba tudo, ele atrapalha tudo, ele joga tudo que outrora conquistamos por terra. Por quê? Porque estamos desprotegidos, estamos afastados de Deus, sem a proteção do Senhor. Deixa eu apagar essa luz aqui, porque esse mosquitinho realmente está me incomodando. Espera aí só um pouquinho, não vou parar o vídeo. Isto. Não sei se vai melhorar ou se vai piorar. Você que vai ver esse vídeo aí, me perdoa aí, tá bem? Então vamos lá. Afligida, a nação clamava a Deus. E o Senhor levantava juízes para libertar o seu povo. Esses juízes não eram magistrados civis, como se vê nos dias de hoje, mas eram libertadores, geralmente líderes militares como Otniel, Baraque e Gideão. Então, mesmo Deus sabendo que o povo viria a apostatar novamente, iria se rebelar novamente, que aquele livramento não seria suficiente, né, para mudar o conceito de vida deles, o conceito de vida espiritual deles. Mesmo Deus sabendo disso, todavia o Senhor os livrava. Por causa de quê? Por causa de sua bondade, por causa da sua longanimidade, por causa da sua misericórdia. Então, o livro de Juízes, ao mesmo tempo que ele nos aponta e nos mostra a rebelião de um povo, né, a apostasia de um povo, a imoralidade de um povo, ele também nos mostra o quê? A misericórdia, a longanimidade de Deus. É bem verdade que toda vez vinha uma consequência, uma opressão, e com a opressão a destruição. Mas todavia Deus, ele por misericórdia, ele ouvia o clamor daquele povo e os livrava, tá bem? Essa aula de hoje vai ser uma aula corrida, porque é uma apresentação do livro. Na próxima aula nós vamos debruçar mais sobre os assuntos, né? Os pormenores do livro. Propósito e mensagem, tópico 3, o cetro de Judá. Vários propósitos são atribuídos ao livro de Ruth. O principal e mais evidente deles é apresentar Davi como descendente de Judá, a tribo real da qual viria o Messias, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então, uma profecia, né? Porque esse livro, a narrativa do livro de Ruth acontece antes, até mesmo da vida, da existência de Davi. E o Messias, ele seria oriundo da tribo de Judá, ok? O cetro não se arredará de Judá, foi a profecia que Jacó liberou sobre o seu filho Judá, né? Nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Então, Judá aqui, o que vai acontecer? Deixa eu ler essa outra parte aqui para mim já explicar. Embora Rúben fosse o primogênito de Jacó, seu ato de desonrar ao leito do pai, deitando-se com sua concubina, fez com que perdesse a primogenitura, a posição de liderança. A promessa feita a Abraão seguia agora pela descendência de Judá. Olha o que vai acontecer. Judá não era o filho primogênito de Jacó, mas sim Rúben. Porém,
um ato pecaminoso de Rúben fez com que ele perdesse o direito da primogenitura. Naquele tempo, nesse tempo bíblico aqui, o direito da primogenitura era o bem mais precioso que alguém podia ter. Nós vemos que Esaú, ele desdenhou, ou ele, melhor dizendo, ele não fez caso, né? Esaú, ele não fez caso do seu direito à primogenitura, ele vendeu ele trocou, né, melhor dizendo, o seu direito à primogenitura por um prato de guisado ali com lentilhas, com Jacó. Então Rúben, ele deixa de ter todos os privilégios de um primogênito, ele deixa de ter toda os benefícios da primogenitura, algo que naquele tempo era muito importante. Mas nesse caso aqui não foi uma negligência, nesse caso aqui não foi um desdém. Nesse caso aqui, o que acontece é que Jacó, ele direciona o cetro fala do poder, fala da liderança, fala da autoridade para Judá. Por quê? Porque Rúben comete um ato pecaminoso ali, né, se deitando com a concubina do seu pai, né, ou seja, a sua madrasta. Então esse ato pecaminoso tirou dele o direito da primogenitura. O que a gente pode aprender e vamos aprender aqui? É que o pecado, ele nos priva de certas promessas, de certas bênçãos que Deus tem para nós, que a própria lei da vida estabelece para nós. Muitas vezes estamos sendo privados de promessas, de bênçãos do eterno por causa de atos pecaminosos. Quantas pessoas na caminhada perderam direitos, perderam bênçãos e não vão alcançar algumas promessas por causa do pecado, por causa que decidiram viver conforme o padrão do mundo, que decidiram satisfazer os seus desejos e se entregaram ao prazer. Foi o caso aqui de Rúben. Perdeu o direito da primogenitura, perdeu a bênção, perdeu a promessa. E Judá, então, passa a ser estabelecido profeticamente, como aquele que haveria de reger os demais. E assim Deus fez, ok? E assim Deus fez. Ponto 2, amor e redenção. Essa é a mensagem do livro de Ruth. A mensagem principal de Ruth é o amor de Deus e seu plano de redenção da humanidade, como representante de judeus e gentios, respectivamente, Boaz e Ruth, prenunciam a derrubada da parede da separação. Aqui nós temos, no casamento, né, na união, no matrimônio de Boaz com Ruth, nós temos um judeu, né, um descendente ali do povo hebreu, alguém que vivia dentro das prerrogativas, né, da lei, alguém que cumpria toda a Torá, a palavra de Deus ali, a lei de Moisés, e temos uma pessoa que vem do paganismo, que vem da linhagem ali de Moabe, uma linhagem ali que se envolveu, né, com os pagãos, com a idolatria. Então, Deus, ele mostra que a graça, né, que a redenção, ela colocaria em derrubada essa divisão, ok? A redenção é vista no livro nos sentidos literal e tipológico. Isso aconteceu de fato. Um praticante da lei mosaica se casa com uma pagã. Mas é claro que a gente vai observar uma coisa, que Ruth havia decidido servir ao Deus de Noemi, conforme
a sua palavra, conforme os seus padrões. Ela decidiu ser pertencente àquele povo. Ela falou com ela: aonde você for, eu irei. O seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo. Então, Ruth estava decidida a viver em conformidade com aquilo que Deus estabeleceu. E por isso ela foi aceita. Assim é na vida daquele que se converte ao Senhor, a Cristo. A pessoa se converte disposta a viver não mais conforme o padrão do mundo. Aquilo que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 2, né? A mente dessa pessoa é renovada, o seu entendimento é renovado, as coisas velhas ficam para trás e a pessoa passa a viver em uma novidade de vida. Assim se espera que o gentio, né, ele passe a viver após aceitar a Jesus Cristo, após confessar o Senhor Jesus como Salvador. Fidelidade e altruísmo, um grande exemplo nessa caminhada ali, depois de todo luto, depois de toda aquela tragédia, um grande exemplo para nós de fidelidade e altruísmo na vida de Noemi e Ruth. O livro de Ruth abre uma janela que nos permite ver que nem tudo eram trevas nos dias do juízo. Havia um remanescente fiel que temia a Deus e foi usado por ele para cumprir seus propósitos. Em um mundo de crescente iniquidade, o justo vive pela fé. Todo tempo, a gente sabe que em meio aos declínios espirituais, apostasia, pode sempre ter muita gente fazendo errado, mas sempre Deus vai ter os seus remanescentes, Deus sempre vai ter o justo vivendo pela fé. Foi assim com Noé, foi assim com Sete, foi assim com vários homens da Bíblia que viveram em um tempo de profunda apostasia, mas viveu como remanescente. Outra eloquente mensagem do livro é o valor do altruísmo, em que predominava o egoísmo. Nos dias do juiz, a maioria vivia segundo seus próprios padrões e interesses. Noemi e Ruth destoaram dessa máxima individualista. Sogra e nora não pensavam em si mesma. O amor não é egoísta. Então, o que a gente vê? Duas pessoas, duas mulheres, né, no ápice da sua dor, do seu sofrimento, da sua agonia, do seu luto, se ajudando, se amando. Noemi, ela visa, quando ela diz para Ruth voltar, ela está visando o bem. Ela não estava mal intencionada, porém Ruth decide caminhar. E uma vez que Ruth decide caminhar, ela então vai usar toda a sua experiência, todo o seu conhecimento, principalmente relacionado às questões das leis do seu povo, para instruir Ruth. E a gente vê que lá na frente, essa família, ela vai vencer. O luto vai passar, o momento da dor, a crise vai passar, e elas vão se alegrar, elas vão jubilar, elas vão ser ovacionadas, né, aplaudidas, honradas no final. Então, quando às vezes parece que tudo está acabado, que não tem mais saída, que não tem mais caminho, é muito bom quando você encontra alguém que mesmo ali talvez participando, né, da sua dor, mas une forças, une propósito, une pensamentos a fim de que Deus venha intervir e mudar a situação. Foi o que aconteceu aqui no caso dessas mulheres, né? Então, o amor, ele é o único capaz de sobreviver a essas crises, a essas dificuldades que a vida muitas das vezes nos oferece, ok? Se não houvesse amor no coração de Ruth por Noemi, no coração de Noemi por Ruth, essa história talvez não teria tido esse desfecho tão maravilhoso quanto teve. E nós sabemos
que dessa crise, desse luto, dessa dificuldade, essa família foi protagonista da descendência, né? Foram geradores da descendência do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso é muito louvável, isso é muito marcante. Conclusão, o livro de Ruth nos ensina que, a despeito da incredulidade e dos pecados do homem, Deus sempre trabalha para cumprir os seus desígnios. Sem violar o princípio do livre-arbítrio humano, o Todo-Poderoso conduz a história e executa seu plano eterno de redenção. O livro também nos mostra como a fidelidade de Deus se aplica às circunstâncias comuns da vida. Mesmo quando o homem sai do centro da vontade de Deus, mesmo quando nos afastamos, mesmo quando viramos as costas para Deus, muitas das vezes Deus, pela sua misericórdia, Ele trabalha para que os seus desígnios sejam cumpridos. Por quê? Porque Deus, Ele é o Deus que governa o mundo. Deus, Ele governa, meus irmãos. Deus, Ele reina. Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Deus nunca perde o controle. A gente, às vezes, acha que Deus perdeu o controle por causa da situação, por causa do momento, por causa da dor, por causa da dificuldade. Mas, lá na frente, a gente vai ver que Deus sempre esteve no controle. Que Deus sempre foi o arquiteto de todas as coisas. E aquelas que aconteceram fora do seu plano, fora do seu propósito, até estas, Deus, ele se usou, se valeu dela para algum proveito. Romanos 8, versículo de número 26. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, todas as coisas, quer seja alegria, quer seja dor, quer seja o sofrimento, quer seja o júbilo, quer seja a fartura, quer seja a escassez, tudo está contribuindo com o plano de Deus. Alguma coisa Deus está fazendo, ainda que a gente não veja, ainda que os nossos olhos não contemplem. O que nós precisamos entender é que Deus, ele tem um plano, ele tem um propósito e ele executará os seus desígnios, ok? Então a gente não precisa muitas das vezes desesperar. Não é fácil, mas precisamos confiar que Deus está no controle e que Ele vai cumprir os seus desígnios, ok? Deus em Cristo Jesus te abençoe. Se utilize desse material, compartilhe ele, acrescente aí, tire mais inspirações, tire mais conclusões acerca do que estamos falando, explore bem o texto, explore essa mensagem que o livro de Ruth tem de redenção sobre o resgate, ouça os seus alunos, transmita o efeito que a palavra de Deus causou na sua vida ou que causou na vida de alguém, porque é disso que está se tratando esse livro, né? O livro de Ruth está se tratando disso, da redenção, do resgate, da fidelidade de Deus, do amor recíproco, né? Do companheirismo no momento da adversidade, das possibilidades de dificuldade. Hoje a gente vê tantas pessoas se desesperando, tirando a sua própria vida, procurando, né, meios, muitas das vezes, de tentar matar a dor, mas acaba tirando a sua própria vida no momento da angústia, no momento da adversidade. Quando a gente lê esse texto de Ruth, a gente vai ver que de uma crise, de um momento de dificuldade, quando aquelas mulheres perseveraram, Deus ele foi trabalhando dia após dia para que a história, o fim da história daquelas mulheres fosse mudado, fosse transformado. E até hoje o nome delas é lembrado como bem-aventuradas.
Aquelas mulheres que tanto sofreram, aquelas mulheres que tanto se angustiaram com os seus, com as dificuldades que a vida lhe ofereceu naquele momento, depois puderam cantar o hino da vitória, ok? Segue o nosso canal, compartilha, curte, comenta aí no vídeo, tá bem? Faça esse material chegar em mais pessoas. Deus te abençoe e até a próxima aula.